Deus abençoe muito sua vida. Eu sou o pastor Luciano e tenho um propósito hoje: abençoar a sua vida por meio da palavra de Deus, de uma palavra que me impactou profundamente. Nós vivemos em um mundo em que a ansiedade, a depressão campeiam e muitos estão escravizados emocionalmente, espiritualmente por estes males. É verdade que a ansiedade, ela não é de tudo má, porque na medida certa ela nos faz mais produtivos, mais organizados. Mas se o limite for ultrapassado, a ansiedade traz danos terríveis para as nossas vidas. Quando a gente estuda o transtorno de ansiedade generalizada, vemos claramente esse limite sendo desrespeitado e por tudo na vida está envolto neste tema chamado ansiedade. É por isso que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. A forma de ver o mundo, ver a vida, ver a si mesmo, ver as pessoas e, sobretudo, o futuro traz ao seu coração pavor, terror, angústia, desespero, e a sua alternativa desesperada é trazer o amanhã para o hoje, tentar resolver coisas que estão no amanhã, tentar de alguma forma se preocupar com o que virá, e essa não é a melhor forma de lidar com o amanhã. Lidar com o amanhã precisa saber lidar com o hoje. Quando você aprende a lidar com o hoje, você consegue lidar com o amanhã. E eu quero aqui colocar uma palavra que se encontra em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Paulo, ele vai ensinar, ou melhor, ampliar aquilo que Jesus já havia ensinado no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus. E é interessante quando a gente lê o conteúdo destes dois versículos. Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É isso que Paulo nos diz, é isso que Paulo nos ensina. Bom, voltando a falar sobre ansiedade, o texto vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando a ansiedade toma conta do nosso coração, duas áreas do nosso ser são invadidas: os nossos pensamentos e as nossas emoções. Paulo vai falar ao final que a paz de Deus vai guardar tanto a mente quanto o coração, dizendo que quando Deus age em nós, as áreas mais afetadas pela ansiedade, as nossas emoções e os nossos pensamentos, agora são invadidos pela paz, são ocupados e desocupados pela ansiedade e ocupados pela paz. É interessante notar que Paulo, ele amplia o que Jesus disse no Sermão da Montanha. Ali Jesus falou que nós não deveríamos andar ansiosos pelo que havíamos de comer, nem pelo que havíamos de vestir. Duas necessidades básicas: comer e vestir. Ele se foca naquilo porque naquele contexto as pessoas tinham mais preocupações quanto ao que haver de comer e vestir. A roupa não era barata, a roupa não era fácil, não tinha produção exacerbada, não tinha China exportando para o mundo. Era muito caro roupa. E comida também, em épocas de seca, nós estamos falando de uma região árida, seca. Comida não era sempre que se tinha. E Jesus vai dizer: não andeis ansiosos quanto ao que haver de comer, quanto ao que haver de vestir. E dá uma lição tremenda. Nós não vamos entrar naquilo que Jesus ensinou. Mas Paulo, ele vai além. Ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. As coisas grandes e pequenas, aquilo que traz medo e incerteza,
Não deixe o seu coração, não deixe sua mente se ocupar, ou melhor, se preocupar com aquilo que ainda não chegou. Não fique imaginando cenários extremamente negativos e depreciativos de sua pessoa e daquilo que você pode conquistar. Não deixe que você seja invadido por palavras mentirosas que chegam à sua mente por meio da sua audição, por meio do que você vê. É importante estar seguro com a fé para não ser invadido pela ansiedade. Não é tão simples assim. Eu sei que quando a gente fala, a gente pode teorizar. No entanto, o vivenciar é mais difícil, mas não é impossível. E Paulo vai dizer que quando a gente se preocupa, deixa a mente ocupada pela ansiedade, nós estamos assim perdendo a oportunidade de olhar para o futuro com fé e esperança, e olhamos para o futuro com desespero, incerteza e incredulidade. E ele vai então propor o antídoto contra a ansiedade. Ele vai dizer: antes de ser ansiosos, apresentem pelas orações, pelas súplicas e por ações de graças os seus pedidos a Deus. Você sabe que não tem o controle do amanhã, você não pode trazer o amanhã para o hoje. A única coisa que lhe cabe é enfrentar o hoje com fé, determinação e esperança, para que o amanhã, quando chegar, chegue, melhor dizendo, com o melhor dos cenários e não com o pior dos cenários. E o antídoto é esse, é orar, é falar com Ele, é abrir o seu coração, é falar do que está sentindo e pensando para Ele, é pedir para que Ele te dê forças por meio da graça, para você suportar as dificuldades presentes e o medo do amanhã. Não tente ser forte diante de Deus quando você está ansioso, quando você está com medo, quando você está em dúvida. Apresente a Deus também essas coisas. E você vai descobrir que a oração, a súplica e as ações de graças vão ser remédios para a sua vida. É interessante como Paulo fala de 3 ações, né? A oração, quando você fala com Deus de uma forma mais controlada. A súplica é um pedido desesperado, muitas vezes por meio de um clamor, quando você grita, chora, desesperada diante de Deus, mas mesmo assim apresenta a sua necessidade. A súplica é um pedido intenso, muitas vezes com lágrimas, gritos e choros. Há também ações de graças. E é interessante que Paulo coloca as ações de graças junto com os meios de pedidos. A oração e a súplica são meios de pedir a Deus. As ações de graças não. São meios de agradecimento. É quando você para, olha para o seu presente, olha para o seu futuro e vê o quanto Deus já fez. E o quanto Deus já fez serve para você como medida do que Deus fará. Quando você pega o texto bíblico que está em Juízes, que diz assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando Josué diz isso, Josué está dizendo: Deus que me ajudou até aqui, e eu olho para o meu presente, e olho também para aquilo que Ele fez no meu passado, e chego a uma certeza de que Deus não vai me abandonar aqui. Ao contrário, olhando para o presente e para o passado, eu olho para o futuro com grande esperança que o Deus que fez fará. E se Deus continua leal e fiel, e bom, generoso, gracioso, e isso me faz olhar para o futuro de uma forma diferente. As ações de graças é quando você agradece pelo que tem, pelo que recebeu, e olha para o futuro já agradecendo as intervenções, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não tem coisa melhor para vencer a ansiedade do que abrir o coração diante de Deus por meio da oração, súplica e ações de graças. E ele vai dizer algo extraordinário no versículo 7. Ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Preste atenção o que Paulo está propondo aqui.
O que é que deixa claro a presença da ansiedade? A angústia, o medo, a incerteza, a incredulidade, a falta de paz. O que é que traz a certeza, a tranquilidade e a paz? A fé. Quando a gente é invadido por tranquilidade de Deus, pela fé de Deus, e nós olhamos para o futuro com essa fé, nós somos invadidos por paz. E Paulo acrescenta algo aí nessa formulação que é muito interessante. Ele diz assim: a paz de Deus que excede o entendimento. Note, essa paz vem para mim, ao meu coração, de encontro às minhas emoções e aos meus pensamentos. E ela substitui o pensamento negativo, a emoção errada, por a emoção certa e pelo pensamento certo. E eu fico plenamente completo pela paz. Significa dizer que a ansiedade vai embora. Agora, outra coisa interessante, ele vai dizer a paz que excede o entendimento. O entendimento é quando você olha para a circunstância e olha para o futuro e diz, não tem jeito. Na lógica não tem jeito. Na lógica as coisas tendem a piorar. Você faz um cálculo, uma medição, não tem jeito. Isso é um raciocínio lógico. Isso é um uso do entendimento. Pela lógica humana, não tem jeito. Porém, Deus é especialista em fazer o quê? Agir de forma sobrenatural. O natural é você pensar que não vai ter jeito, que não tem solução. Porque racionalmente você pensa, e quando você pensa, você chega a conclusões lógicas. E essas conclusões lógicas estão dentro da lógica, não estão dentro do campo da fé. A proposta que a gente tem que fazer, então, é pensar de uma forma diferente. E essa forma diferente é que vai trazer a paz. É que vai gerenciar emoção e pensamento. Então eu vou ter situações em que eu olho e digo assim, humanamente não tem jeito, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E a situação não muda, o quadro é caótico, há caos por todos os lados, há incertezas presentes em todos os campos e áreas, mas mesmo assim, eu sou invadido por uma paz. E essa paz excede o entendimento, porque eu, mesmo tendo razão para me preocupar, sou invadido por uma paz. E as áreas que antes eram invadidas pela ansiedade, o coração e a mente, são invadidos por essa paz. É isso que Deus faz. Troque hoje a sua ansiedade pela paz, mas o caminho para chegar a isso é a oração, é a súplica, são as ações de graça. O caminho para subverter, para cambiar, trocar a ansiedade por paz é abrir o coração diante de Deus e deixar ser invadido por sua verdade, por sua presença gloriosa que nos anima, que nos refaz, e deixar de olhar para o futuro com desesperança, porque Ele é Deus presente e bom. Quando você faz isso, tanto a sua mente quanto o seu coração vão ser invadidos por uma paz extraordinária, é uma paz espiritual. Deus abençoe nossas vidas e que você hoje consiga, por meio de Jesus Cristo, chegar a esta paz e vencer a ansiedade. Deus abençoe sua vida. Fiquem com Deus.